bom dia, está no ar a Rádio Jornal de Saúde e a TV Jornal de Saúde, apresentando o Jornal de Saúde informativo, comparado e investigativo, hoje na capital Belo Horizontina, 7h59, isso mesmo, 8 horas, não é? A temperatura está amena, não é? 17 graus agora, né, centígrados, nublado, céu com muitas nuvens, né? Mas hoje pode chegar ainda entre a mínima de 14, né, que iniciou, até 24 graus hoje, né? Na quinta-feira também chega o mesmo, né, entre 13 e 25, sexta-feira 13 e 27. Mas o que temos hoje não é uma boa notícia, né? Principalmente para os amantes do rádio, aqueles mais velhos, né? Que conviveram com o radialista e apresentador, né, de programa vespertino aí de manhã, né? Bem cedinho mesmo. Eu não sei, né? Eu não posso afirmar, mas parece que esse programa começava às 5h30 da manhã, 6 horas, e ia até às 8 horas, né? Azucrinando mesmo todo mundo, né? O radialista Zé Bétio faleceu nesta madrugada com 92 anos, né? Ele já não mais fazia programas radiofônicos e tudo, né? Porque mudou tudo, toda a grade dos programas, tudo. Mas durante décadas esse radialista, não é? Esse apresentador virou ícone, como se fala hoje, né? E tinha assim várias e várias. Para você ter uma ideia, na época dele tinha um outro grande comunicador, né, que era o Chacrinha. Chacrinha também tinha um programa radiofônico, mas não conseguia tanto sucesso, não é, quanto o Zé Bétio. O Zé Bétio usava muito a sonoplastia, né, de burros, de galo, galinha, né, da fazenda em si, que era uma das paixões dele, e transmitia essa verdadeira, né? É como se faz, né? As famílias, né, para acordar as pessoas, né? Chamando lá os velhos, de nono, ou acorda gordo, burro zurrando, né? Galo cantando, galinheiro, as galinhas, tudo. Então fazia e joga água, pega um balde d'água lá, joga água nele, não sei o que, né? Olha quantas pessoas já não foram acordadas com água mesmo, né? Que não acorda de jeito nenhum. É tipo aquelas. Tem gente que é tão difícil de acordar que você acorda, a pessoa olha para você, às vezes até senta na beirada da cama e você vira as costas, vai para fazer um café, qualquer coisa, volta, a pessoa está lá dormindo e pesado, né? É difícil. Tem gente que tem muito sono pela manhã mesmo, ninguém sabe qual o motivo, né? Às vezes não consegue dormir à noite, né? Aquelas horas tão boas de sono, né? O tal do sono REM, e de manhã difícil de acordar. Tá aí nossos pêsames aí para a família, né? Os familiares aí desse grande comunicador aí, Zé Bétio, que além disso, né, tocava as músicas, né? O sertanejo de raiz, como falam alguns, né? Muitas músicas de sucesso passaram aí por essa programação, né? Mas agora vamos falar de eleições, não é, gente? Nós temos aqui no Brasil agora eleições aí para presidente, governador, né, e deputado federal, né? E senador também, parte do Senado vai ser renovada. Algo assim em torno de 40%, se eu não me engano. Mas nós temos muitos termos, né, na política, que às vezes ouvimos e passamos, não é? E muitas das pessoas que ouvem ou não entendem, não procuram entender, ou aceitam ou não aceitam, desmente ou não desmente. Por exemplo, né? Esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, ultradireita, essas coisas todas. O que não quer dizer nada, não é?
se o cara é de esquerda, se o cara é de direita. Por exemplo, por que não quer dizer nada? Eu posso ter uma ideia que seja classificada nesse conceito de esquerda, não é? Porque é uma ideia que abrangente, que vai falar, está mais para a área social e tal, e posso não ser de esquerda, não é? Como um cara de direita também pode ter uma ideia e um plano, não é? E vice-versa, gente. O que sempre mais acontece, né? Esses caras hoje, tudo aí, nós estamos mais do que vitimados, né? Esfolados, escolados com essa ideia. Que a esquerda, 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 quando entra no poder, vira direita. Aí vem os outros, ah não, é um governo de centro-esquerda. Quer dizer que já não é mais esquerda. Aí vem outro, ah, é centro-direita, virou direita. Já deixou de ser. Que coisa é essa? Não existe isso, né? Não existe. Então é um conceito que nós devemos ter muito cuidado, né? Isso é mais até pichação, é um rótulo. Não é? Eu não vejo como um troféu, como algo de se orgulhar e algo que separa por um lado e para o outro. Né? A política, a ideia, gente, ela não tem lado, ela não tem cor, ela é um emaranhado realmente de possibilidades. Né? Tanto que existe na lógica, né? Existe a tese, a antítese e a síntese, que é o fundamento da comunicação, onde você sempre, não é? Você expressa uma ideia, não é? Ouve outra, porque você expressou aquela outra, pode ser uma concordância, uma negativa, pode ser uma ideia melhor elaborada, com mais elementos, que vai dar mais resultados, não é? E aí você vai construindo, você constrói edifícios, não é? Muda montanhas de lugar com isso. Então não é bem assim. Outra coisa que nós temos que ter muito claro é história. Nós não gostamos muito de história, não é? Não se fundamenta muito história. Muitos alunos acham a história chata, coisa, não é? Outros falam que a história é contada pelos vencedores, aqueles que dominam e tudo mais. Mas a história, por exemplo, se você for pensar na história da política, não é? Na história da república e da democracia, você vai ter que ir lá atrás, não é? Quando elas começaram a ser construídas. Aí você vai pegar o Estado romano, Roma, que dominava o mundo à época, através da força, não é? Através da guerra, e vamos pegar do outro lado a Grécia, não é? A cidade, as cosmópolis, né? E as suas discussões, suas teses, não é? Sobre democracia. De um lado, uma democracia que admitia escravos, não, a mulher não tinha direitos, não é? Havia o homossexualismo, mas era proibido, não é? Publicamente, passível até de morte, com o absolutismo, não é? Um rei, um monarca, com a nobreza. E do outro lado, Roma, um estado guerreiro, por excelência, militarizado 24 horas, não é? Que invadia qualquer país que eles quisessem à época, não é? E tomava todo o despojo de guerra para os seus soldados, não é? Mas em contrapartida, Roma começava a estudar, né, a absorver culturas e fazia o direito romano com suas leis, não é? Que vem do cristianismo, né, com os 10 mandamentos, vem a república, não é? Você vê, quem expressa mais nitidamente isso
na história, né, é um país que não gosta muito de história, que é os Estados Unidos. Tem dois partidos, o democrata e o republicano. Né? O republicano, como vocês podem perceber aí, é mais aguerrido, é guerreiro, e se alguém declarar guerra ou tiver qualquer problema com eles, eles não pensam duas vezes, atacam e fazem guerras e acabou. Né? Nós temos aí dois exemplos recentes das guerras contra o Iraque, não é? Guerra do Vietnã e outras invasões. Não é? É um estado, quando o governo é republicano, os Estados Unidos fica um estado mais belicoso. Quando são os democratas, não. Já é um estado mais de discutir ideias, de leis, não é? de ação social, da sociedade civil, não é? Dos direitos humanos e etc. Então, precisamos sim ter nítido isso daqui, porque, veja só, ontem, aí vamos voltar, não é, ao Brasil. Ontem teve o segundo debate, o debate na entrevista de candidato à presidência da República, não é, do Brasil, o Jair Bolsonaro, um paulista, não é, que parece que fez sua carreira de deputado federal e com muitos votos, né? A sua família toda é do Rio de Janeiro hoje, a maioria aí, os filhos, parece que todos residem no Rio e foram eleitos deputado estadual, né? Federal, e tem um vereador também. Então a família toda de políticos. Este homem, ele é militar, capitão do exército, parece que ele teve aí 19 anos de militarismo, né? O que a cabeça dele, a cabeça do militar e do Brasil, né, ela é republicana. O Brasil sai do Segundo Império, né, do Império do Dom Pedro II, já velho e tudo, do absolutismo, né, para a República, que é militar, que foi militar. Os primeiros presidentes brasileiros, né, o presidente foi, né, quem tomou posse foi Marechal Deodoro da Fonseca, aí depois veio o Marechal Floriano, né, Peixoto, o General de Ferro, que consolidou a República na marra, na porrada mesmo. Quem ia contra, não é? Se tivesse movimentos contra os monarquistas, principalmente, eram presos, julgados, não é? E condenados. Então, e por isso que ele tem esse nome de General de Ferro, né? O Marechal de Ferro, aliás, que ele já era marechal, não era general. E hoje nós temos no Brasil também a democracia, né? Evoluiu, concordam comigo? Um estado que nasceu republicano, aí já tinha, né? O Brasil já tinha Constituição desde 1824, já tinha deputados e etc e tal. E isso foi melhorando, vamos dizer. E isso nós temos que pensar hoje no Brasil, não é? Não é simplesmente o voto. Por isso que eu falo aqui, hoje eu estou gastando esse tempo maior com isso, não é? Que política não é esporte, não é futebol. Que ganhou e perdeu, eu gosto daquele time porque aquele time é isso e a tal. Não é, não é? E não podemos também votar porque o candidato é corintiano, é atleticano, é santista, é palmeirense, é cruzeirense, é flamenguista. Nada disso, não é? É impossível. A maioria dos candidatos que times jogam voto em cima deles não realizam nada, porque não tem reflexão, não tem base política, não tem pensamento, não tem estudo pré-concebido para fazer alguma coisa, não é? Para o país. É raro aqueles que fazem os seus mandatos com conteúdo, não é? E fazem carreiras políticas mesmo. São pouquíssimos, não é? Geralmente ficam aí um mandato e já saem da política, não querem mais saber. Então é importante nós sabermos hoje como que é o país que nós queremos, não é? Por exemplo, o Bolsonaro, ele é um republicano, não é? O pensamento dele é de um republicano, porque você viu ontem ele falando
eu não discordo muito dele também não, né? Como em outros países também foi assim, né? Por exemplo, nos Estados Unidos teve a tolerância zero. O que, que foi isso? A droga tinha tomado conta de todos os estados norte-americanos e também os traficantes, né? Prostituição, tráfico de drogas, armas nem tanto, porque lá eles podem comprar em qualquer boteco, né? Entre aspas aí, uma arma e usar, né? E isso estava incomodando. O que, que eles fizeram? Tolerância zero. Começaram a infiltrar policiais, a prender, desmantelaram todo o complexo, não é? De uso e de tráfico de drogas. E começaram a aprovar leis para uso da droga medicinal, tá? Com médicos, profissionais em saúde, etc. Aqui no Brasil, quando o Bolsonaro falou com propriedade, porque se vocês forem analisarem o bandido brasileiro hoje, né? Não sei até se tem aí infiltradas aí de Colômbia e outras organizações internacionais, isso aí não tenho notícias disso. O bandido brasileiro, ele tem o seu tribunal, né? E o tribunal dele é sumário. E esse sumário quer dizer pena capital, morte. Não é mesmo? O bandido, ele tem por última instância, quando isso não acontecer, aí sim a polícia exerce qualquer força, né? Seja militar, seja civil ou que paramilitar, vai para o banco dos réus, ele tem o seu direito constitucional de se render, entregar armas e ser julgado, condenado, pagar sua pena. Esse é um direito dele. Agora, quando ele recusa esse direito e ele usa a pena capital, ele mata as pessoas e ele troca tiros com a polícia, com qualquer pessoa, pode até entre eles mesmos suas gangues, e compra fuzis, metralhadoras, armas potentes, ele tem que ser tratado de igual, não é? Eu concordo nesse nível de pensamento, de visão que é a realidade brasileira. Ele tem que ser tratado do mesmo jeito, porque ele está fazendo guerra, não é? Contra um cidadão comum, desarmado, ele vai agir facilmente. Ele chega a dar 10 tiros no cara, que isso acontece aí quase todo dia, e acabou. Não é? Um policial não, porque o policial vai armado e vai revidar também. Não é? A intenção do policial, o Jair Bolsonaro fala isso, que então vamos tirar toda a PM, toda a polícia das favelas. Ninguém vai mais fazer nada nas favelas, deixa o pessoal lá, ué. Não é? A polícia não chega nas favelas já dando tiro. É raro isso, né? Chega para prender. Talvez seja uma maneira errada, não é? Mas deveria ter, que não dá, né? Na verdade não dá. Então teria que ter sim uma maneira, não sei se essa tolerância zero, deveria ser até votada em Congresso mesmo, para não ser arbitrário, não é? Uma maneira de tratar o crime organizado no Brasil, porque já virou guerrilha, não é? Porque quando sai uma bala perdida, que a Renata Vasconcelos falou muito, o William Bonner também, quando sai uma bala perdida, isso já é guerra civil, porque está matando um civil, uma pessoa inocente, uma pessoa desarmada, um menor de idade, uma criança. As pessoas não vão trabalhar porque tem medo, não vão à escola, as crianças, não é? As crianças ficam traumatizadas e às vezes fazem
besteiras, né? Pegam armas, levam para a escola, querem matar seus colegas, enfim, vira um grande drama, uma tragédia. Agora, afora isso, esse ponto aí do republicano aí Jair Bolsonaro, o restante é o que eles pegaram e perguntaram para ele sempre, né? Ele é um candidato, tá aí agora no jornal aí, né, nos jornais aí, definido, né, da ultradireita. E aí vem outro termo que nós usamos muito aqui no Brasil e muita gente nem conhece, sabe o que é? O fascismo, né? O que é o fascismo? O fascismo foi um movimento na Itália, também na Alemanha. É um governo que ele nasce no populismo, né? Nas classes populares, mas aquele líder que foi que subiu desses movimentos, ele usa da força das armas para implementar, não é, aquilo que ele pensa que é um direito da população da sociedade. Mas nesse ínterim, não é, nessa, vamos dizer, douração da pílula, onde ele está ajudando a sociedade, melhorando a sociedade, ele se torna um ditador. Ou seja, ele não respeita o legislativo, ele não respeita o judiciário e a sua voz, o seu pensamento, a sua vontade, não é que vai prevalecer. E aí, geralmente, não é? Geralmente, o poder da força e só a cabeça de uma pessoa traz o quê? Atrocidades, desmandos, matanças, não é? Julgamentos falsos, enfim, injustiças. Jair Bolsonaro caminha nessa linha tênue, né, entre a ultradireita e o fascismo. Né? Quando ele não admite, você viu quando ele terminou o 1 minuto dele, ele falou que aceita, não é homofóbico, não é contra as mulheres trabalharem e tal, mas ele se nega a ter qualquer plano nesse sentido. E quando ele falou do projeto dele, o que ele quer para o Brasil do futuro, não é? Ele fala tudo, mas não fala sobre homossexualismo e não fala sobre a mulher, né? Ou o feminismo, ou o direito da mulher. Ele se nega. Então, isso aí nós precisamos ter bem claro, não é? Bem transparente, porque eu vejo assim, ninguém tem que levantar a bandeira para defender feminismo e nem homossexualismo, não é? Mas se nós temos um problema dentro da nossa sociedade, que ele tem que ser discutido, ele tem que ter planos, ele tem que ter planejamento, ele tem que ter solução, não podemos negá-lo e passar por cima dele com um rolo compressor, não é? Que é o que o fascismo faz. Nega, não é? Mesmo que esteja aí evidente. Por exemplo, está acontecendo agora com o Brasil. Eu peguei e li uma manchete agora que os homossexuais, transexuais venezuelanos estão vindo para o Rio de Janeiro. Né? Quer dizer, um problema na Venezuela, que é um estado fascista, né? Por causa do Maduro lá, que tomou o poder lá e não sai e está acabando com a Venezuela realmente, não é? Tanto que está aí o problema de venezuelanos pela América Latina, do Sul, total, não é? Então, um problema que ele deveria resolver lá dentro da Venezuela, está vindo para o Brasil, que já tem os seus problemas, né? Vai ter de xenofobia, né? Raiva de estrangeiros e o de homofobia, não é? Que vai aumentar. E agora, você vê só, esse problema, né, que está aí e não se resolve, e o desemprego. É o segundo candidato, não é? E não tem plano, gente. Não tem
coisa exequível, que você olhe, apalpe, né? E fala, não, olha esse cara, esse aí tem bala na agulha, como se fala na gíria, né? Em comum. Vai dar certo esse negócio aí, ó. Mesmo que se ele não for eleito, outros podem copiar e ele vai, né? Não tem. Como tivemos aí esse plano real, que foi depois, né, de realidade, virou uma negação, né? Mudar a moeda do cruzeiro. O que isso valeu para o Brasil? Hoje, olha quanto que está o dólar. Chegando a quase 4,20, né? 4,50 no turismo. A inflação, enquanto que outros países de Europa, Estados Unidos e outros asiáticos, a inflação é meio, 1% ao ano. No Brasil nós temos inflação 5, 6% ao mês. Não é? Então fica bem. Nós precisamos ouvir, ler muito, não deixar votar, né? Não votar por promessas, não votar por cor de clube, né? Não votar enquanto futebol, né? Devemos ter bem claro quem são, não é? Como que é a ideia, como é constituído lá no passado mesmo. Vamos voltar à história antiga mesmo, não é? Que isso são raízes, gente, não é? Filosóficas, que norteiam pensamentos, né? Como se diz numa palavra aí, né, que quase que não se usa mais, né? É atávico, é a raiz. Às vezes está até, não podemos falar uma afirmação dessa tão grande, né, que se banalizou, está no genes, né, da pessoa, está na constituição, né, no fenótipo, no genótipo da pessoa, não é? Porque vem de herança, nas ideias, né, nas vontades, nos sentimentos constituídos, construídos. Aí não é chegar lá e ser, pá. Teve época aqui, ó, que teve gente que votou no Collor porque o Collor era bonitinho. Votou num cara aqui, o tal do Pimenta da Veiga, porque ele era bonitinho. Nós já tivemos isso no Brasil, né? Nós tivemos aqui na ditadura candidatos que eram campeões de braço de ferro. Você sabe que aquele negócio, dois homens, né, pegam e ficam disputando quem tem mais força no braço. Mais jeito e dobra o braço do outro. Campeão de dama, que é esse jogo aí que fica aí o pessoal nas praças aí, né, jogando aí os idosos, que disputavam eleições, tanto que a política estava desprezada, estava amordaçada, né? E hoje a nossa herança desse fato está aí, ó, alta corrupção, né? Em todos os sentidos. Na saúde hoje, gente, para terminando aqui a nossa historinha sobre política, na saúde hoje temos uma notícia aqui que filhos de fumantes têm mais chance de morrer de doenças de pulmão na vida adulta, né? Obviamente, vocês já ouviram, este mês aí teve o dia contra o tabagismo, né? O antitabagista, e vocês sempre já ouviram aí que tem o fumante ativo e o fumante passivo. Quem é o fumante passivo? É aquele que está em torno daqueles que estão fumando, ou de um fumante. Tanto que isso foi constatado que começou a exigência, e até virar lei, né, no Brasil é lei, de que ambientes fechados, principalmente públicos, né, bares, restaurantes, enfim, lugares públicos onde se frequenta muitas pessoas, não é, crianças, idosos e tudo, não pode fumar, por esse motivo, não é? O fumante, ele não se incomoda. Agora, quem não fuma vai ter esse problema aí de aspirar, de fumar também passivamente e ter problemas pulmonares e até mesmo câncer e outras doenças por causa dos
químicos, né? Mais de 5.000 químicas que tem no cigarro. Mas temos um grande problema também, não é? O cigarro nesse ponto aí do fumo passivo, né? Temos a questão da poluição, né? A poluição dos motores, das fábricas. Hoje nem tanto, né? Melhoraram muito, hoje não tem aquelas grandes chaminés, mas mesmo assim ainda polui, né? Tem muitas fábricas que produzem muita poluição, né? Química pura mesmo, que vai para o ar, né? Nós temos até a chamada química, chuva ácida, de tanta poluição que tem no ar. A chuva, a água, ela é mais acidificada, né, do que a chuva em outros locais que não tem essa química, né? Então, respirar esse ar de poluentes industriais, de carburetos, né, dos ônibus, de automóveis, também é prejudicial para a saúde, sim, né? Principalmente aí, ó, que depois de muita luta se tornou lei de tirar o cádmio, não é? Principalmente o chumbo da gasolina, porque vinha tudo para o ar, não é? Então hoje já diminuiu um pouco, mas mesmo assim a qualidade do ar é muito ruim, tá? Antigamente, né, hoje quase já se perdeu, né? Porque se constatou mesmo que a qualidade do ar nas capitais, nas metrópoles é muito ruim. Antigamente se fazia essa medição, né? Às vezes até diária, saía como da temperatura, não é? Da qualidade do ar, tá? Como dos decibéis. Ou atualmente já estão acabaram com isso, né? Parece que o cidadão ele já acostumou, né? Ele sabe que ele vai perder alguns anos de vida aí, e com o ruído excessivo ele também se acostumou, né? Então só quando ruídos intoleráveis, mesmo repetitivos, né? Outro dia eu vi uma matéria aí, colocaram lá um tampão lá em cima de um bueiro, né? E carros passam, caminhões, e o barulho é ensurdecedor para as famílias que moram às vezes até a 300, 500 metros de distância, né? Então isso daí é outro problema, é poluição. E esse barulho, parece que não, mas afeta o emocional, né, os nervos das pessoas. Ele às vezes até é mais, como se diz, prejudicial no aspecto de na hora, né, de imediato, do que a poluição do ar, né? Porque você vai ouvindo aquele barulho, você chega já com a mente cansada, e isso vai te transtornar, pode te levar a uma depressão, pode te levar a um ataque de nervos, né? A um surto, e até coisas piores, não é? Um infarto, não é mesmo? Gente, por hoje é só, nosso tempinho aí acabou. Muito obrigado, saúde e paz. Daqui a pouco aí, se der tudo certo aqui, que anda dando uns probleminhas aqui, eu coloco aí no jornaldesaude.com.br o nosso conteúdo aqui da TV Jornal de Saúde. Ontem eu publiquei no como se diz aí, no Facebook, né? Porque incrivelmente o conteúdo aqui eu não consegui publicar no YouTube. É engraçado, né? Às vezes acontece essas coisas, né? A tecnologia vai se aprimorando, né? Como diz. Muito obrigado, saúde e paz, e uma ótima quarta-feira, né? Hoje tem futebol aí, quem gosta de futebol, né? Tem muitas coisas aí para se fazer. E tem também o terceiro debate, ou terceira entrevista, né? 27 minutos. Agora, se eu não me engano, vai ser com Geraldo Alckmin, né? E depois da manhã com a Marina Silva. Bacana? Obrigado.